os ouvintes do programa nesta tarde, aos amigos que estão ouvindo, e que nessa tarde nós possamos agora refletir mais ainda sobre as questões do conselho, a questão de cada candidato, e para isso que estamos aqui. Pois bem, muita gente escutou de manhã, à tarde também, ou vice-versa, não escutou tal. Por que você quer exercer essa função, irmão Ezequiel, de conselheiro tutelar? Eu vou dar a mesma afirmativa que eu dei pela manhã. Tudo começou quando eu estava na universidade, que realizei um projeto de pesquisa voltado para a questão da psicologia infantil. E desde a campanha passada eu já tinha esse desejo de chegar a concorrer, mas devido à minha idade ainda não ser de 21 anos, eu fui impugnado. Mas agora nessa nova campanha, graças a Deus tudo deu certo. E também de ver e presenciar durante 2 anos, quase 3 anos ali no Mais Educação e dando aula de geografia, eu observava muitos problemas relacionados à criança e adolescente, principalmente relacionados ao Mais Educação. E tudo isso já fez com que eu chegasse hoje para tentar concorrer a essa vaga, até porque são problemas de família, problemas internos também, e problemas também que nós vivemos no dia a dia. E eu estou tentando contribuir para o futuro de nossa Araçagi. Muito bem, meio-dia 38, estamos conversando com o irmão Ezequiel, candidato ao Conselho Tutelar. Para você, o que é ser conselheiro tutelar na sua ótica? Porque muitos vão pensando no dinheiro, né? Que também não é ruim, é um incentivo. Mas aí, o que é ser conselheiro tutelar, essa função aí tão importante? Ser conselheiro tutelar hoje, né, é simplesmente zelar pelo bem, pelos deveres da criança e do adolescente em nossa cidade. Hoje nós temos um órgão que ele busca ver e sair. Ele zela, ele fiscaliza, ele busca os problemas e tenta resolver os problemas. Por isso que o conselheiro tutelar é tão importante. Nós tivemos a participação aí dizendo que o conselho tutelar, que talvez seria contra o conselho tutelar. Mas imagina se não tivesse o conselho tutelar em nossa cidade hoje em dia. Os problemas que já existem seriam bem mais piores. Bem mais piores. E por isso que nós estamos aqui tentando concorrer a essa vaga, porque nós somos pensamentos novos, pessoas novas, que têm atitudes novas e vamos ter um pouquinho a mais de gás para chegar até lá. Pois bem, meio-dia e 39 minutos. Então, novamente, a respeito da redução da maioridade, né? Pergunta para todos. Favor, contra, por quê? Novamente, a preço de hoje eu sou contra. A preço de hoje eu sou contra. Por quê? Nós não temos, sabemos que se for preso, um menor de 16 anos ele vai ser colocado nos presídios normais. Então eu não acho certo um adolescente de 16 anos ser colocado junto desses marmanjos nos presídios. Porque deveria sim ser colocado em um lugar adequado, onde se ele passasse 2, 3, o certo seria o normal pelo estatuto até no máximo 21 anos. Eles sairiam dali pelo menos formado, com curso técnico, não sei, dependendo da intenção do Estado de fazer, sairiam com curso, estariam formados, sairiam já capacitados para enfrentar o mundo aí fora. Porque de que adianta você prender e quando soltar não ter aonde o jovem ou o adolescente, o futuro jovem, procurar um emprego, se posicionar perante a sociedade e querer reverter aquele quadro do passado. Então, se eu fosse a preço de hoje, como não temos locais adequados, eu seria contra. Agora, se tivesse um local adequado, onde seria para adolescente de verdade, que ele tivesse uma ressocialização verdadeira, ali sim, aí valeria a pena essa redução. Certo. Temos ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Quem fala? Boa tarde, Vilmara. Macarrão, né? Os candidatos, aliás, né? Os futuros conselheiros. Quero fazer só uma pergunta do nosso amigo irmão Ezequiel. Na concepção dele, o que ele irá enfrentar se futuro for conselheiro, o que ele irá enfrentar, a maior dificuldade que ele na concepção.
Certo, obrigado. Entendi a pergunta do Macarrão. Caso você seja eleito, qual a maior dificuldade que você irá enfrentar como conselheiro tutelar aqui na nossa cidade? Olha, a preço de hoje, eu creio que a maior dificuldade que nós iremos enfrentar é realmente combater de frente hoje com a prostituição infantil na nossa cidade. É bater de frente com as drogas que está impregnada em cada bairro, porque não é exclusivo de bairro tal, não. É em toda a cidade, é na zona rural, infelizmente. E também uma das dificuldades será também a questão do governo municipal. Será que ele também vai nos apoiar com as nossas ideias? Será que também ele vai nos dar a mão para nossas ideias? Porque infelizmente, se isso não acontecer, as nossas ideias elas vão ficar um pouco paralisadas, vamos dizer assim. Porque nós vamos querer fazer, infelizmente não vamos ter tanto recurso assim, mas se Deus quiser, com a vontade do povo, nós iremos lutar para conseguir os nossos direitos como futuros conselheiros e os direitos também das crianças e dos adolescentes, que eles precisam de um lugar ao sol em nossa cidade. Ok, temos ouvinte, Alan Santos, boa tarde. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde a todos os radiovintes araçagienses. Boa tarde aos entrevistados de hoje. Eu não pude acompanhar os demais, mas acompanhando agora um pouco da fala do nosso amigo e candidato Ezequiel, pegando aquela deixa que ele disse, que é um jovem com um pensamento novo, com pensamentos de crescimento, um pensamento diferente. E realmente, Marquinho, colocando essa palavra de Ezequiel, cada um de nós devemos ter esse pensamento diferente, um pensamento de mudança, um pensamento de querer que realmente a nossa cidade cresça. E se realmente queremos que a nossa cidade cresça, devemos mudar concepções, mudar de conceitos, mudar de pensamento e termos pensamentos futuros, pensamentos de esperança. É esse pensamento que eu acho que todos os candidatos ao Conselho Tutelar deste ano, nessas eleições deste ano, devem ter um pensamento de mudança, um pensamento de trabalhar em conjunto. Ninguém deve trabalhar sozinho. Todos os conselheiros, os candidatos e os futuros eleitos, os 5 eleitos, devem ter realmente esse pensamento de mudança, um pensamento de crescimento conjunto, um pensamento de união. Quero parabenizar primeiramente também a Rádio Marmaraú FM por essa iniciativa dessas entrevistas e desejar boa sorte a todos os candidatos ao Conselho Tutelar da cidade de Araçagi. Boa sorte a todos, aos entrevistados no dia da tarde de hoje e a todos os demais que irão ser entrevistados através da Rádio Marmaraú FM. Boa sorte e pensamento firme, confie sempre em Deus, que Deus tudo nos fará. Boa tarde. Pois bem, obrigado, Alan Santos, por sua participação. Faltam 5 minutos, certo? Vou fazer a pergunta aqui do Carlos Silva, do Portal Araçagi. Porque pela manhã a maioria respondeu apenas sobre a questão da idade, faixa etária, criança de tanto a tanto, adolescente tanto a tanto. A pergunta do Carlos Silva é a seguinte: qual a diferença real entre criança e adolescente em seus direitos e deveres? O candidato. Como já foi falado pela manhã, criança é até 12 anos incompleto e adolescente até de 12 aos 18 anos incompleto. Hoje nós observamos que as crianças hoje elas têm os seus direitos, vamos dizer assim, à mercê dos pais. O pai hoje, a família, ela é quem está na frente, dominando aquela criança, aquele adolescente. Eu creio que aí seria mesmo englobando, porque pela questão do estatuto seria englobando. Mas ela é uma lei de proteção integral, que considera a criança, para efeitos dessa lei, pessoas que até os 12 anos incompletos, mas que estão à mercê dos pais. Hoje nós observamos dos 12 aos 18 anos, nós observamos que já há uma diferenciação.
devido a, como é que eu posso dizer, a capacidade de elas pensarem, forma de pensamento. E já temos uma forma diferente de abranger, até de ver na lei, uma forma de atuar. Por exemplo, hoje, um adolescente hoje, se ele for ser julgado, ele, por algum crime, alguma coisa desse tipo, ele vai ser encaminhado para o CEA. Né? Ele vai ser encaminhado para o CEA. Se caso ele for julgado por algum problema, nós temos já casos aqui em Araçagi desse tipo. Já a criança não, a criança ela fica à mercê dos pais, ela, dependendo da situação, ela é indicada para uma tutela, ela é indicada para pessoas que possam cuidar. É uma diferenciação que eu acho que seria mais aplausível para um momento. Em relação à diferenciação dos deveres e direitos das crianças hoje, seria isso. Você, meu dia, 47 minutos, estamos quase concluindo. Eu lembro que quinta-feira serão os candidatos Lulinha, Marcelo da Barra e Alê de Amaral. Para terminar, a última pergunta, depois as considerações finais. Quais suas propostas em termos de melhoria para as crianças e adolescentes de Araçagi, caso seja eleito o candidato? Vou repetir também o que eu disse pela manhã. A minha principal proposta seria prevenção. Por que prevenção? Nós observamos hoje em dia que nossos jovens hoje, de 12, 13, 14 anos, já estão formados. Eles já estão formados com seus pensamentos formados. Essa também é até uma diferenciação dos deveres e direitos também da criança e do adolescente. Porque já estão formados, com os pensamentos formados. E aí? Como é que o conselho tutelar pode agir nesse momento? Se já estão formados, já estão, vamos dizer assim, já iniciados para uma futura juventude, fica mais difícil o conselho tutelar querer agir, querer coibir muitas coisas ou querer ensinar. Então minha proposta seria a prevenção a partir das creches. Primeiro, o conselho tutelar visitar as creches ou 15 dias ou mensalmente, mas que visite. Por quê? Porque a partir das creches nós conversamos com os monitores e eles vão nos dizer que se há problema com aquela criança, se não há problema. Muitas vezes a criança chega com piolho na creche, muitas vezes a criança chega doente, machucada, alguma coisa. E a gente, sabendo disso, a gente vai procurar saber o que está acontecendo, o porquê, se é a partir dos pais, se é vamos dizer assim, que se a criança está sendo abandonada. Muitas vezes eu soube de um caso aí que tem pais que deixam a criança de manhã só vai buscar de tarde e atrasado. Isso é um problema sério, né? E também a questão das escolas, do ensino fundamental, por exemplo, Fundamental 1, onde temos crianças menores, e a palestra em si, ela vai abrindo a mente dessas crianças, porque elas já vão saber o que é o certo e o que é errado, os seus deveres e os seus direitos para como futuros cidadãos. E a partir daí é que nós vamos fazer um trabalho diferenciado, porque nós vamos começar da base e não mais da metade. Nós já vamos começar do início realmente. Nós vamos subir a escada a partir do primeiro degrau e não da metade dos degraus, porque só assim nós vamos tentar fazer com que essa juventude ela melhore. Tudo bem que nós vamos sim intensificar o trabalho com os que já estão, os adolescentes que já estão ainda sendo formados, porque é nosso dever. Mas é basicamente isso, um dos meus objetivos como conselheiro. O tempo acabou. Antes das considerações finais, temos ouvinte, Wagner, alô, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes do programa e os candidatos ao Conselho Tutelar. A minha participação pessoalmente, Marcos, não é nem para perguntar, é só para, de certa forma, é uma pergunta. Eu queria só saber dos candidatos se eles têm pelo menos 1% da noção da importância do que é ser um conselheiro em Araçagi. Vocês sabem que é uma tarefa árdua e muito arriscada, é uma questão de envolvimento. Vocês compram problemas, se envolvem e vocês têm que estar cientes de forma intensa do que é essa responsabilidade de ser um conselheiro. Eu queria só saber se vocês realmente estão preparados para assumir um cargo desta extrema importância. Saibam que vocês vão se envolver em uma série de coisas, envolver no meio de famílias,
na questão de aconselhar, de tentar conversar, de tentar ver o melhor. Enfim, é uma série de coisas. Eu sei que vocês vão ser assalariados, vão ser remunerados, é claro, mas vocês têm que ter consciência da responsabilidade do que é desempenhar uma função dessa. Minha participação é essa, Marcos. Obrigado pelo espaço. Pois bem, obrigado. Ao mesmo tempo sendo estourado, mas pode responder, irmão. Eu vou tentar ser o mais breve possível para responder essa pergunta. Eu creio assim que eu agradeço ao Wagner Pato que nos deu essa pergunta. Quero também agradecer ao Alan pelo também a sua passagem aqui pelo programa através do telefone. Mas assim, nós sabemos sim o motivo porque nós estamos aqui tentando chegar a esse pleito. Nós sabemos sim porque nós já temos um claro fato ocorrido com a saudosa Genilza. E a partir daí, não só nossos futuros conselheiros de Araçagi, mas eu creio que toda a Paraíba conhece Carlos de Genilza. E nós sabemos sim o que nós vamos enfrentar. Agora, o que nós não podemos fazer é agir como polícia, ou agir como juiz, ou agir como oficial de justiça. Não, nós vamos agir como conselheiros tutelares. Tudo sim. Tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com o ECA, no que nos estabelece como conselheiro tutelar. Agora, se por acaso nós viemos enfrentar situações mais difíceis que nós iremos enfrentar, cabe a nós tentar saber sair dessa situação. Porque sabemos que hoje em dia precisamos estar com o apoio também da polícia para ir a determinados lugares. Nós não vamos enfrentar toda e qualquer barra sozinhos, nós precisamos sim do apoio da polícia. E esse é o papel da polícia. Nós sabemos que todas as profissões envolvidas na questão de justiça, elas têm sua dificuldade, suas periculosidades. O Conselho Tutelar também é isso. Mas é basicamente isso. Nós estamos preparados na medida do possível, porque ninguém aqui é preparado, porque não sabemos o que vamos enfrentar amanhã. Mas na medida do possível, eu creio que 1% não. Eu creio que 99% nós sabemos sim o que vamos enfrentar. Esse 1% seria o que vai vir. O que vai vir futuramente aos nossos conselheiros. Eu diria assim, porque já sabemos sim. Nós já temos um caso real em Araçagi. E não é mais segredo isso. Todos nós sabemos que há um caso real em Araçagi. E que devemos sim buscar melhorias, buscar sim levar e trazer crianças, se necessário, às suas casas, como o conselheiro faz, ele leva, traz. Não no modo de dizer assim, porque geralmente quem tem a tutela que faz isso, mas se for necessário, nós vamos com o apoio da polícia, porque nós sabemos que é difícil entrar num lar que está com problemas, e para buscar muitas vezes uma criança é complicado. Então, se for necessário, nós vamos com o apoio da polícia, porque esse daí sim é o real, né? Pois bem, vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer a todos na Marmaraú, ao nosso amigo Marcos Ribeiro, ao Beto Tavares, que também abriu esse espaço para nós aqui na rádio. Agradeço a todos que estavam pela manhã. Agradeço também a Adriana e Jair, ao Alexandre Pezão, ao Tarcísio também irá tomar posse do microfone. A minha família que está ouvindo, que estão me ajudando, a todos que estão me ajudando nessa campanha, porque é uma campanha que não há politicagem, não há uma campanha que não tem político envolvido, é uma campanha do povo,